Quando você fala sobre Doctor Who, você fala sobre regeneração, você fala sobre trocar o ator principal, trocar o doutor. E é assim que a história da série continua até hoje tão relevante. Em comparação com a Igreja Católica, que é um dos assuntos que a gente está falando aqui, isso também acontece. O Papa, quando morre, é substituído por uma outra pessoa, que vai ser representante da igreja. E como esse é o assunto principal do mundo nesses últimos tempos, eu decidi revisitar um pouco os episódios da 10ª temporada quando o Papa apareceu. E se você não lembra disso, esses episódios foram uma trilogia lá na 10ª temporada com o Peter Capaldi, com a Bill Potts, com o Nardole, que foram os episódios Extremis, A Pirâmide no Fim do Universo e A Mentira da Terra. Nesses episódios a gente embarca numa jornada com o doutor que tá cego. Depois do episódio Oxygen, ele salvou a Bill e ficou cego por ter sido exposto ao espaço. E por estar cego, ele tem um problema muito grande, ele não consegue resolver o que tá acontecendo no episódio Extremis, o primeiro episódio dessa trilogia dos monges. A Igreja Católica descobriu um segredo. No porão do Vaticano, a Igreja Católica tem o Erechticum, que é uma biblioteca com livros secretos, proibidos. E nesse lugar tem um texto chamado Veritas, que aí a igreja começa a se preocupar com esse texto, porque todo mundo que conseguiu traduzir o texto se suicidou. Até mesmo pessoas da igreja, cientistas, todo mundo que leu esse texto acabou se suicidando. E por quê? Como pessoas que têm tanta fé foram contra exatamente a coisa principal que se diz na igreja, que o suicídio é um ato contra a fé, contra a si próprio. Você vai ser condenado caso venha cometer isso contra si. E essa é a questão do episódio, que é extremamente interessante. É Extremis mesmo. É um episódio que dá uma mudada aí no esquema de Doctor Who. O doutor precisa resolver esse problema. O doutor precisa ler o Veritas. E quem aparece para pedir ajuda é o próprio Papa. O Papa Bento IX. E esse Papa a gente descobre ao longo do episódio, e todo esse cenário desse episódio acontece numa simulação feita pelos monges que estão aí há um tempão querendo ver uma forma de invadir a Terra, e a forma que eles fazem isso é criando simulações diferentes para averiguar todos os processos, todos os passos que podem acontecer no plano deles para que eles consigam invadir o planeta Terra perfeitamente. Mas a maneira que eles podem tomar a Terra e ficar na Terra é se uma pessoa aceitar, consentir de coração, de amor próprio, que eles devem tomar o poder da Terra e que isso deva acontecer realmente. E aí esses episódios se desenvolvem, eu não vou ficar contando o enredo do episódio inteiro aqui, mas esses episódios se desenvolvem para Bill acabar consentindo que os monges venham para a Terra e tomem domínio da Terra, porque ela quer que o doutor seja curado da cegueira, a fim de que ele não exploda no laboratório em que uma bactéria foi solta e poderia dizimar a humanidade. Então essa questão principal dos episódios é uma coisa sem volta. A Bill consente pelo amor que ela tem com o doutor, que é muito amigo dela e ajudou a mudar a vida dela. Eu gosto desses 3 episódios demais. Sim, eu acho que eles têm um pouco de reciclagem aí do Steven Moffat, de alguns conceitos, como os monges estarem aqui na Terra por muito tempo e mudarem a história do planeta Terra, aquela coisa das pirâmides também. Os próprios monges matam as pessoas usando raios, como o silêncio na 6ª temporada. São conceitos que acabam se repetindo, mas eu acho que o legal mesmo aqui é a gente perceber como esses episódios se encaixam tão bem com esse 12º Doutor, e como essa mudança no paradigma da série, por exemplo, trazer uma mitologia de Doctor Who junto com a Igreja Católica combina tão bem. Eu acho o episódio Extremis
o melhor, talvez, desses três. Eu gosto muito do The Lie of the Land também, que é o terceiro que encerra essa jornada. Mas o Extremis é sensacional. Eles vão para esse porão e começam a investigar o que está acontecendo. A presença dos monges é muito assustadora. A forma que eles criaram, que é uma forma como se fosse um zumbi, um ser humano todo morto, é porque é a forma que eles enxergam os seres humanos no futuro, né? Todos dizimados. Então eu gostei que isso foi criado. E também, então, é o episódio que trata de uma forma humorística também sobre o cardeal ali pedindo ajuda do doutor, o Papa dentro do quarto da Bill Potts. É tudo muito surreal. E isso faz sentido durante o enredo do episódio ser tão surreal, tão maluco, porque é tudo uma simulação. Não significa que isso não aconteceria na vida real com o doutor, mas a simulação dá esse tom de surrealismo ainda maior. Tem o Papa no quarto da Bill enquanto ela tá num encontro, então é uma maluquice total. E aí também a gente descobre que, na verdade, em um desses mundos, nesse mundo da simulação, o Papa foi uma mulher também. Brincando com essas ideias de Doctor Who, de regeneração, de mudar o gênero da pessoa que tá sentando na cadeira principal ali da igreja. Então o doutor até fala que ele teve encontros com essa papa que tá pintada em um quadro ali na entrada do Hereticum, que foi ela que fundou esse lugar, né, na série, dentro da mitologia ali da série, foi ela que fundou esse lugar para colocar esses textos sagrados e esconder o Veritas. Eu me diverti demais revendo. Eu lembro que na época eu gostei muito desses 3 episódios. São episódios bem sólidos e eu acho que um dos principais pontos deles é a possibilidade de a gente ver esse doutor ser tão cruel, talvez, e também a gente ter um doutor que possibilita isso, possibilita talvez enganar a Companion, como a gente viu durante toda a era desse 12º doutor, a questão de que, será que ele é um homem bom? Será que ele se tornou uma pessoa má? Desde o início da era do 12º doutor, tem esse enredo pro 12º, e aqui mais uma vez com a Bill, lá no episódio The Lie of the Land, mostra isso. Mostra que o doutor se converteu para ajudar os monges e ele faz isso, claro, uma forma para ter certeza que a Bill não tá sendo convertida pelos monges, para ele ter certeza que ela não vai enganar o doutor. Ele finge que se converteu. E aqui fica essa grande dúvida, né? Então tem uma cena maravilhosa com o doutor e a Bill conversando sobre esse paradigma aí, sobre essa dualidade do doutor dizendo: não, vocês não merecem mais ser salvos, vocês não prestam atenção nos problemas, o fascismo, enfim, todas essas coisas, vocês tendem a repetir a história porque não prestam atenção nela acontecendo, acham que ela nunca vai acontecer na sua época, vocês não prestam atenção nessas coisas. Então o doutor diz: chega, os monges são melhores. Obviamente é tudo mentira, mas cria ali uma cena sensacional, e é também um pouco utópico desses 3 episódios, que é justamente o ser humano repete a história, o ser humano não presta atenção no que está acontecendo na frente dos olhos dele. O ser humano acha que tudo que aconteceu é do passado e que isso não pode se repetir. E esses episódios foram ao ar lá em 2017, uma época que essa onda de notícias falsas estava começando, estava sendo uma coisa engatinhando ainda. Era uma coisa pequena, se a gente for comparar com o que é agora, com o que a internet se tornou, com o que a comunicação se tornou. As coisas pegaram um nível muito absurdo. E esse episódio trata das notícias falsas, mas ele poderia ser atualizado já para essa nossa internet maluca, a internet que você pede para um robô te dizer informações que você não pode confiar. Um robô cria informações falsas para você se alimentar e você acredita porque é apenas computador falando. Então é absurdo como ali em um episódio de 2017 eles já mostram que a humanidade se converteu
para notícias falsas, para mudança da história humana, para mudança do que realmente aconteceu no mundo, porque simplesmente acreditou nisso, porque não foi capaz de dizer, não, tem algo errado aí, esses monges não prestam, essas pessoas não prestam. E esse, então, é um episódio alegórico que mostra essa nossa realidade atual, também mostra a realidade de ditaduras, do nazismo e todas essas consequências que acontecem quando a gente se entrega a esse populismo barato que pretende manipular as pessoas em benefício próprio, para ocultar a voz de muitas pessoas e aclamar a voz de pessoas que não deveriam ter essa voz aclamada. Então, como pode 3 episódios que tratam às vezes de assuntos como a igreja, como monges estranhos tomando conta do mundo, alienígenas, colocando uma pirâmide em um lugar absurdo, isso tudo trata de assuntos que a gente deveria prestar mais atenção. E é isso que o doutor fala lá no final do episódio. O ser humano tem a tendência de esquecer as coisas, e por isso parece que nada importa. Parece que depois de uma grande ditadura, depois de um governo horrível pelos monges, as pessoas vão lá e repetem isso. As pessoas sofrem uma enchente e vão lá e votam na pessoa que foi cabeça dessa catástrofe. O político não tem culpa se choveu, mas ele tem culpa pelas ações que ele não toma para precaver essas coisas. Então são muitos detalhes, e eu sei que tem muita gente que não gosta desses assuntos mais políticos, mas são episódios políticos, e tudo no mundo é político. Então é legal a gente entender como esses episódios tratam dessa forma, e como a gente interpreta também o que assiste como um olhar mais crítico, e não apenas uma absorção de conteúdo para ir para o próximo. É necessário entender o que está sendo visto, é necessário a gente parar um pouco e refletir. E aqui esses episódios fazem isso, convidam a gente a refletir, convidam a gente a sair um pouco dessa zona de conforto, de pensamento sobre Doctor Who é só alienígena numa nave espacial, e realmente entender o que é que está acontecendo no mundo e como a gente pode não repetir esses acontecimentos. Então, maravilhoso. Eu acho muito bom. O Peter Capaldi, né? O jeito dele interpretar o Doutor é muito bom. E aí ele, junto com a Missy, que tem todo esse enredo da Missy tentando se tornar uma boa pessoa. Ela tá presa naquele cofre e, enfim, ali todo o elenco dessa era de Doctor Who, da 10ª temporada, foi sensacional. E eu sinto muita falta de ver isso, até por isso que eu decidi rever esses episódios, porque eu senti falta disso, mas também queria trazer um vídeo aqui pro canal pra ficar nesse assunto do momento também, que é a eleição do novo Papa, e também teve o filme Conclave, então a gente tá tudo dentro desse assunto. Doctor Who teve algumas aparições e menções do Papa em episódios aleatórios da série clássica, na verdade foram mais menções, nunca teve uma aparição tão na cara como foi nesse episódio, talvez medo de mexer com esse tipo de coisa, né? Então, como nesse episódio foi uma simulação, nada ali realmente era real, então eles podiam brincar um pouco mais com essa ideia de colocar o Papa na tela, mas dizer, isso aqui tudo é uma simulação, a gente não tá realmente falando nada que seja destrutivo, porque é uma simulação feita por alienígenas que tem uma noção diferente do que são os seres humanos, enfim. Então, não que tenha sido, assim, ofensivo também a aparição do Papa, ele foi uma aparição básica que pediu ajuda pro doutor, e foi isso. Ele apareceu em algumas outras coisas, em textos, em livros, mas nada que tivesse assim uma forma de mencionar algo grandioso aqui, essas aparições do Papa em Doctor Who, por isso que eu fiz esse vídeo focado mais nesses episódios do Extremis, a Pirâmide no Fim do Mundo e A Mentira da Terra. São episódios que me fizeram refletir muito sobre a vida na Terra, sobre Doctor Who, sobre como a série mudou também ao longo desses anos, sobre como as coisas
evoluem tanto, né? Tinha alguns momentos ali que você percebia que a série era de 2017. Hoje, se você assiste Doctor Who, percebe como ela tá tão bem produzida, como é algo cinematográfico, lindo, quase perfeito. Mas isso também não tira nenhum valor do que foi a série naquela época. A série tem muita coisa boa e sempre rever o Peter Capaldi, a Michelle Gomez, todo mundo que fez parte do elenco de Doctor Who nessa época, realmente é um abraço e é sensacional. Mas você pode dizer nos comentários o que acha desses 3 episódios, qual a sua discussão sobre todos os assuntos que eu trouxe aqui. É isso, muito obrigado, não espalhem notícias falsas e informações duvidosas. Muito obrigado por assistir e eu continuo te vendo aqui no canal. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.